Vocês não sabem o que vocês estão fazendo, de me dar tempo assim, de permitir que eu fale mais. Vamos ficar aqui até Jesus voltar. A graça e a paz, todo mundo bem? Dormiram bem? Graças a Deus. Uma alegria estar convosco novamente, para a gente continuar esta missão de compreendermos um pouco melhor o direito para que possamos falar e viver as últimas coisas. Pode passar ali a tela, indo direto para o nossa temática. O tempo urge, o tempo é curto, o tempo é um algoz. Deixa eu só tirar aqui o telefone, que senão daqui a pouco ligam, daqui a pouco... Deixa eu só deixar o tempo aqui. Bom, gente, ontem nós conversamos sobre a história da relação entre igreja e Estado, partindo daquelas premissas linguísticas que estabelecemos no início da palestra. Hoje, então, eu quero falar com vocês sobre o Estado laico e como esse Estado laico funciona no Brasil. O que é Estado laico? Se Estado laico tem a ver com chocolate Laca ou não. Porque hoje em dia falam tanta bobagem sobre o Estado laico que eu acho que já tem gente até confundindo com chocolate. Passa a próxima tela. Aqui recapitulando, né, os modelos que nós compartilhamos ontem. Os sistemas que nós compartilhamos ontem. Então, gente, sempre quando se fala de Estado laico, teocracia, nós não estamos falando de princípio, nós não estamos falando de uma garantia ou de uma liberdade, nós estamos falando de um sistema. Então, todo Estado, todo país possui uma forma de tratar com a religião. Só isso. Só essa minha fala já demonstra a importância da religião. A religião é tão importante, tão essencial, que todo país tem uma forma de lidar com ela. A religiosidade é da essência de ser humano. Ser humano é ter uma religião. Ah, mas e o ateu? O ateu tem uma religião, porque o ateísmo é fundamentado em crenças antagônicas ao espiritual, ao metafísico. São crenças, porque não tem como se provar que Deus não existe, ou que o espiritual não existe. Um ateu já morreu e voltou para dizer, existe apenas o vazio? Alguém conhece? Vocês já acordaram, amém? Amém. Então, vocês não conhecem nenhum ateu que voltou para dizer, olha, não existe nada. Então, o ateísmo também é uma crença. Por isso que muitos doutrinadores, dentre os quais eu me incluo, bem no final da fila, no sentido de que não ter é um direito assegurado pela liberdade de crença. Não ter uma crença é assegurado pela liberdade religiosa. Bom, então, como a religião é intrínseca ao ato de ser humano, o Estado precisa se preocupar com isso, porque afinal de contas o Estado existe porque existe o ser humano. E o ser humano, em determinado momento, disse, olha, nós não podemos mais viver na barbárie, então nós precisamos ter um poder central que regule a vida em sociedade. E assim nasceram as primeiras civilizações. Que nós já falamos desse assunto ontem. Então, nós temos os sistemas que a teocracia pura, que é a teocracia dos egípcios, o faraó era o Amon-Ra, principalmente quando o Egito uniu a dinastia do norte com a dinastia do sul. Nós temos a teopolítica, que é a forma de conceber a religiosidade na ordem social, que é a ordem social dos hebreus. Então, a teopolítica
Qual é o primeiro mandamento do Decálogo? Então, o primeiro mandamento, o centro da ordem social hebraica é: amarás E qual é o segundo mandamento da ordem hebraica? Não terás, não. Esse é evangélica. Hebraica. Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Tá? Então, esse é o centro da ordem social hebraica. Por isso, teopolítica. Alguns chamam de república hebraica, tá? Eu discordo, não existe uma república hebraica, isso não existe. Nós temos uma monarquia hebraica e antes de uma monarquia, nós temos uma teopolítica em que o próprio Deus governa por meio da sua lei. E vejam, a única lei que é pessoal é a lei hebraica. A lei dos outros povos não é pessoal. É entregue pelos cosmos, é encontrada nos búzios, é cósmico, é místico. A única lei que é racional e pessoal é a lei hebraica. Pessoal porque é entregue por Deus pessoalmente a Moisés. Bom, depois nós temos a teocracia cristã, que é aquela teocracia da Igreja Católica, especialmente no século XII, XIII, XIV, XV. Nós temos que forma a cristandade, a ideia de cristandade no medievo. Nós temos a teocracia césaro-papista, que é um pouco antes, que é a teocracia do Império Romano. E essa teocracia césaro-papista existe até hoje. Alguém sabe aonde? Quem me disser onde é, vai ganhar um livro. Não. Eu vou deixar essa pergunta em aberto. Qual a teocracia césaro-papista que existe até hoje? Pensem. Não. O Vaticano é uma teocracia cristã. O Papa é o rei. Bom, Estado confessional, que é aquele Estado em que o Estado se une a uma religião, mas não é a religião. Um exemplo é a Finlândia, a Dinamarca, a Noruega, Liechtenstein, Mônaco. E nós temos o Estado laico simpliciter, que é o Estado laico norte-americano, e o laicismo, que é o modelo francês. Tá? Então, esses são os modelos que nós temos hoje. Nós temos teocracia cristã, porque nós temos o Vaticano. Nós temos o Estado confessional, que são os estados nórdicos da Europa. Nós temos o Estado laico simpliciter, que é os Estados Unidos, o laicismo, que é a França. A teopolítica é uma ideia hebraica, mas ela não existe mais na prática. A teocracia pura existe ainda em ambientes tribais na África. Tá? A teocracia islâmica, ela se aproxima de uma ideia da teocracia cristã. A teocracia cristã seria a aplicação das leis, né, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Nós só temos o Vaticano vivendo isso hoje, que na verdade é um seminário, né? É como se fosse o escritório da Convenção Batista Brasileira, da Batista Conservadora. O Vaticano é o escritório da Igreja Católica. Entendeu? Então não dá nem para se chamar de um país. É um país porque o Concerto das Nações assim entendeu. Para mostrar de novo a força da religião. E o césaro-papismo, ninguém vai ganhar um livro? Inglaterra. Tá? Vem aqui. Alguém, cadê o retratista? Tem um retratista aí? Vou tirar a foto. Tira uma foto aí. Este livro, gente, é um livro que fala sobre a integração necessária entre justiça e religião, tá?
Este livro eu tive a honra de organizar com o professor Ives Gandra da Silva Martins, de escrever com ele, o maior jurista do Brasil vivo para mim, e também com o pentecostal, Valmir Nascimento Milhomem, que alguns aqui conhecem, e de um luterano, a gente botou alguém que não era crente junto, o Jean Regina. Tá bom? Então, e prefácio do ministro do Supremo, André Luiz de Almeida Mendonça. Faça bom proveito. E para quem não tem inveja dela, é só você ir ali e comprar o seu exemplar ali atrás. Então, a Inglaterra ainda é um césaropapismo. Na Inglaterra, o rei Charles III, ele é o chefe da igreja anglicana. Na Inglaterra, o parlamento inglês, 1/3 do parlamento inglês é de bispos da igreja. É colocado pela igreja anglicana. E a cerimônia, alguém viu a cerimônia de coroação do rei Charles? Sabia que você tinha visto, só ela viu. Vocês perderam, tá? Uma cerimônia lindíssima, totalmente cristã, que reproduz a cerimônia que Carlos Magno foi entronizado. O grande rei, o maior rei de todos os tempos, o pai da Europa, foi entronizado rei lá no dia 25 de dezembro do ano 800, e o rei Charles III foi entronizado da mesma forma, com os mesmos ritos, quantos anos depois, gente? 1.200 e poucos anos depois. Então a Inglaterra ainda persiste desde aquela época. Estava falando com o pastor Alvalcir ontem, por isso que a Inglaterra, e com o pastor Delmir, a Inglaterra vive um bônus do Evangelho. Por mais que esteja esfriado, né, você vê a Inglaterra com os melhores índices da Europa. Está aí a explicação. Eu sempre digo que quando o farol do Evangelho passa por um local, preste atenção nisso. Quando o farol do Evangelho passa por um local, pode ser que nenhuma pessoa se converta, pastor Alvalcir, mas aquele local mudou. Aquele local se transformou. Então, quando você está fazendo missão, e você daqui a pouco está triste, porque você não tem ninguém, daqui a pouco tem 2, 3 pessoas que aceitaram Jesus, não. Você mudou aquele local. Aonde o Evangelho entra, o Evangelho revira, o Evangelho mexe. Diria Jacques Maritain que o fermento do Evangelho é imparável. Pode ser que pessoas não encontrem Jesus, mas aquela cidade vai ficar melhor, porque o fermento do Evangelho está lá. Glória a Deus. E foi isso que aconteceu com a Inglaterra, e a Inglaterra vive o fermento do Evangelho até hoje. Bom, então esses são os modelos, mas eu quero falar mais, pode passar a tela aí, de laicidade. Passa isso aqui. Bom, falando lá da teocracia, né? Alguns exemplos teocráticos. A Inglaterra, sob esse ponto césaropapista, que vocês já entenderam, o césaropapismo é o governo, tem ascensão sobre a religião, né? O império estava acima da religião. O rei Charles, ele governa a nação, né? O Estado, muito mais do que a ideia da religião, e se envolve muito menos com religião, mas os princípios teocráticos estão lá. O Vaticano, que é a única teocracia cristã que nós temos hoje, e o Irã, que é uma teocracia islâmica, mas que se tivesse uma teocracia cristã em um Estado, seria muito parecido, né? Porque na teocracia islâmica, a Sharia governa a lei civil. Se nós tivéssemos uma teocracia cristã, seria o Antigo Testamento, que ordenaria a vida civil. Tá? Em teologia, nós damos o nome disso de teonomismo, teonomia. Tá? Existem alguns que defendem a teonomia por aí ainda. Bom, continua. Aqui nós temos alguns estados confessionais. Tá? A Argentina é um estado confessional, mas é mais formal. Está na Constituição, mas não tem muita aplicação, tanto que aprovaram o aborto agora esses dias. Né? A Bolívia, que é um estado bem interessante, e eu não vou ter tempo para falar sobre ele. Qual é teu nome? Mas a Karen vai conhecer mais sobre a Bolívia, porque o meu capítulo sobre a Bolívia está naquele livro ali. Então, quem quiser entender como funciona a religiosidade na Bolívia, compre um livro. Né?
Passa adiante. E aqui, aí eu quero parar um pouco mais, que são modelos de estados laicos. Então, gente, assim, ó, nós temos aqui 4 países: Estados Unidos, Chile, Uruguai e Paraguai. Tá? Pula, faça favor, quem está aí, passa adiante, passa, para aqui. Estado laico só é Estado laico. Anotem isso na mão. Eu tenho um primo que, para não esquecer as coisas, o Daniel, filho do Gilbertão, quem conhece o pastor Gilbertão sabe o que eu estou falando, o maior pastor do Brasil, sem dúvida nenhuma, 2,10 metros, pastor Alvacir, tem que ser o maior, né? O Daniel, ele anota na mão, para não esquecer. Então, anotem na mão, anotem na testa, isso aqui. Para ser laico, precisa ter 2 características: separação e liberdade de atuação. Se não tem essas características, não é um Estado laico. Pode ser qualquer coisa, menos um Estado laico. A separação, que é a primeira característica, ela implica em uma coisa muito importante, que vocês não podem esquecer jamais, que chama-se não interferência. Separação é não interferência. Quando o Estado laico nasceu nos Estados Unidos da América, pelas mãos de peregrinos que cruzaram o Atlântico, fugidos de perseguição religiosa, o que eles queriam? Não interferência. Eles queriam não interferência na fé deles. Não interfiram na minha vida religiosa. Não interfiram na minha igreja. Não interfiram na minha liturgia de culto. Porque lex orandi, lex credendi. A minha norma de fé, a minha norma de oração. E causa finita est. O que é causa finita est? Acabou. Acabou-se. Tá bom? Então esse é o princípio. Assim nasceu o Estado laico. Quando alguém quer interferir na igreja, ou na tua crença, mesmo que tu acredite em gnomos verdes, isso chama-se interferência. E ninguém pode interferir. Não é só o Estado. As pessoas podem te tentar convencer do contrário. Convencer que gnomos verdes não existem. Mas não podem impor a vontade deles sobre a tua. Então, se eu, vou dar um exemplo, não acredito, e foi o pastor Clairton tem falando bastante sobre isso aqui, por isso que eu vou dar esse exemplo. Se eu não acredito no batismo com o Espírito Santo, vocês não podem me obrigar a acreditar nisso. Vocês podem tentar me convencer, racionalmente ou espiritualmente, orando por mim, mas não podem me obrigar. Assim como eu não posso estar dentro da Igreja Batista Conservadora de Bagé, sendo membro da igreja e querendo obrigar o pastor da igreja a acreditar que não existe batismo com o Espírito Santo. Sabe aquele membro chato? Aquele membro pé no, que fica incomodando o pastor, dizendo, não, pastor, tu está errado, não é assim, não é assim. E o pastor diz, não, é assim que nós acreditamos. E se você continua com isso, eu vou te excomungar. Sabe o que é excomungar? É que-que-és. Sabe o que é que-que-és? Quem sabe, sabe. Quem não sabe, procura no Google. Entendeu? Tchau, meu filho. Abre um processo disciplinar e expulsa ele da igreja. Só que para eu expulsar ele da igreja, tem que estar previsto no estatuto e nas normas da igreja que eu acredito no Espírito Santo. No batismo com o Espírito Santo, como segunda bênção.
Porque se isso não estiver claro, ou no estatuto, ou na declaração de fé da igreja, aí o irmãozinho cresce, o irmãozinho chato. Peraí, pastor, onde é que está escrito? Em lugar nenhum, então vamos escrever agora. Vamos escrever que não existe segunda bênção. E aí você arrumou, pastor, um problema para você. Então, se está claro o que eu acredito, não pode existir interferência. Princípio da autodeterminação, da autocompreensão. Tá bom? Isso significa ser laico, sob o ponto de vista do ambiente. No estado confessional, isso não é bem assim. E no estado teocrático, muito menos. O outro princípio, não é princípio, é característica que guarda a relação com a separação é a liberdade de atuação. Ou seja, as organizações religiosas e as pessoas humanas têm liberdade de atuar conforme as suas crenças. Novamente, lex orandi, lex credendi. A minha igreja tem liberdade, por exemplo, de não ordenar mulheres ao pastoreio. E isso não é uma violação ao direito das mulheres. Porque, segundo a minha compreensão teológica, homens e mulheres são iguais, homens e mulheres possuem imago Dei, mas possuem papéis na igreja diferentes, assim como possuem papéis na família. Logo, aqui, não, Paraíba, não tem ordenação feminina. Ou, ao contrário, aqui tem ordenação feminina. Porque nós compreendemos que a mulher também pode ser ordenada. E o Estado não tem absolutamente nada a ver com isso. Nada. Na nossa organização religiosa, as mulheres não podem usar calça. Por quê? Porque é um princípio de fé assim, assim, assim. Acabou-se. Acabou-se. Liberdade de atuação. Assim como na minha organização religiosa, o Adão pode casar com o Ivo. Então, nós fazemos casamento do Adão e do Ivo, ou seja, de dois homens. Todo mundo ficou? Liberdade de atuação. Tem uma igreja que entende que homem pode casar com homem, mulher com mulher, e esquecer aquela música famosa do Tim Maia? Lembra aquela música do Tim Maia que dizia, né? É um problema daquela organização religiosa. No campo da teologia, nós podemos contestar, nós podemos dizer que isso é uma heresia, porque daí vai para a liberdade religiosa, que a gente vai ver depois, numa outra aula. Mas agora, no campo da laicidade, da liberdade de atuação, meu amigo, se aquela igreja, o pastor Adão é casado com o irmão Ivo, é isso, cara. Nós não podemos interferir. Nós podemos, sim, dizer que isso é pecado, que isso é uma heresia. Mas nós vamos ver isso depois, não na aula de hoje. Na aula, de repente hoje, na próxima aula. Mas liberdade de atuação é isso. Eu não quero de jeito nenhum que as organizações religiosas ensinem que a alma pré-existe a concepção, que é o que os mormons acreditam. Bom, então você tem que morar, de repente, no Irã. Porque lá no Irã, ou é o Alcorão, ou é nada. Vocês entenderam a diferença de liberdade para não liberdade? Liberdade é liberdade, não liberdade é nada. Ou você é muçulmano, ou é nada. Entenderam?
Então, essas duas características são fundamentais. Volta, faz favor, irmão aí da tela. Volta, não, volta. 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 Aí. Esses países são países que vivem esses princípios. Especialmente os Estados Unidos, o Chile e o Uruguai. Tá? Os Estados Unidos, o Chile e o Uruguai, né? Essa aqui é a bandeira do Chile, né? Ó, estão acordado. Tá. Essa é a bandeira dos Estados Unidos, essa é do Uruguai e aquela é do Chile. Esses países são países laicos em que existem aquelas duas características. E nós temos uma terceira característica, que é a característica da benevolência. Bom, separação e liberdade de atuação é básico. Para ser laico tem que ter separação, que significa não interferência, e tem que ter liberdade. A terceira não é necessária. No Chile e no Uruguai nós não temos. O que é benevolência? Benevolência é olhar para a religião e entender que ela é importante para o ser humano. No Chile e no Uruguai existe uma neutralidade, ou seja, tanto faz como tanto fez. Se é assado ou se é cozido. Tanto faz. Whatever. Nos Estados Unidos, não é. Os Estados Unidos vive algo que está mais para a benevolência, tá? Mas não é uma benevolência, do seu ponto de vista, que eu quero passar para vocês, porque eles têm uma escola, e aí seria, Pastor Joás, um podcast, que os Estados Unidos, e nesse livro Justiça e Religião a gente fala sobre isso, né? Nos Estados Unidos, a escola é uma escola de John Locke e Thomas Hobbes. Então, é uma escola filosófica um pouco diferente, e é uma escola que introduz outros valores. A benevolência advém da escola de Salamanca. A escola de Salamanca é a escolástica tardia, que tem origem em Tomás de Aquino, mas já é século XV, né? que são os estudiosos ali de Portugal e de Espanha, Francisco Soares e outros. Então, tem uma ideia um pouco diferente aqui, eu não vou poder entrar nisso, porque eu não tenho tempo. Tá? Mas os Estados Unidos, então, vive algo um pouco diferente, tanto é que a declaração de independência deles, como eu falei ontem para vocês, entroniza a religião, né, como importante, logo no seu preâmbulo. E o Paraguai vive exatamente o que diz a escola de Salamanca, ou seja, a religião e o Estado são importantes para que as pessoas tenham uma vida feliz. Tem uma obra de Agostinho de Hipona que chama-se Vida Feliz, Solilóquios e Vida Feliz. Quem puder adquirir, adquira. Tá? Em que Agostinho de Hipona, conversando com a sua mãe Mônica, no sítio, eles têm um diálogo conversando sobre como as pessoas poderiam ter uma vida feliz. Né? E essa ideia de vida feliz é a ideia da escola de Salamanca, ou seja, o Estado e a igreja objetivam o bem comum, o bem de todos, a vida feliz, a vida com dignidade. Né? Essa é uma ideia que nós temos no Estado paraguaio, por exemplo. Então, isso é benevolência. É olhar a religião com aspecto de bondade, de que a religião é boa, e que a religião tem o mesmo objetivo que o Estado, ou seja, o bem comum, a vida feliz, as pessoas viverem felizes. Né? Essa é uma ideia da característica da benevolência. Tá bom? Pode passar adiante. Volta. Foi muito rápido aí. Tá. E aí nós temos uma quarta característica, que é a característica da colaboração. Então, assim, gente, recapitulando. Estado laico tem que ter separação e liberdade. Alguns países acrescentam a característica da benevolência. E outros, além da benevolência, da colaboração. Você sabe por que isso acontece? Porque as nações, elas são diferentes. Elas têm pressupostos históricos diferentes. As pessoas são diferentes. Existe uma dinâmica. As coisas não são estanques, não são quadradas.
né? Elas são dinâmicas, as pessoas são diferentes. Então, por isso que a forma que o Estado se relaciona com a igreja é diferente, até mesmo no modelo laico. Então, o Uruguai se relaciona com a religião de forma neutra, né? Quase secular. O Paraguai já não. O Paraguai tem até um ministério de culto. E não para regular o culto, para promover o culto. Tá? Aí nós temos uma quarta característica, que é a da colaboração. Onde o Estado colabora com a igreja. O Estado, ele tem iniciativas com a igreja, conjuntas, para alcançar um determinado fim. Qual é o fim? Joás, depois consegue para mim uma caixinha de giz, que quando eu fazer pergunta e ninguém me responder, eu vou tocar giz na cabeça deles. Pode ser? Que eu faço muito isso quando eu dou aula mesmo. Aqui eu não estou dando aula, mas agora vai ser assim, vou tocar giz em vocês. Gente, vida feliz. Então, o Estado se une com a igreja para um objetivo específico para tornar a vida das pessoas melhor. Isso acontece na Itália. Na Itália, nós temos uma laicidade de 3 níveis, em que a República Italiana tem um tratado com a Igreja Católica chamado Villa Madama. E ali no Villa Madama estabelece várias formas da Itália, da República Italiana, conveniar com a Igreja Católica para determinados fins, filantropia, hospital, caridade, asilos, etc. Existe um segundo nível, que são com as igrejas não católicas, mas são igrejas grandes, igrejas importantes, que aí eles fazem um contrato com a igreja, chamado em italiano in tese, e esse in tese é para determinado fim. Então a República faz um contrato lá com a Igreja Batista, pastor Delmir, para o Estado mandar um dinheiro para a escola da Igreja Batista. O fim é a vida feliz, o fim é a educação, o fim é o bem comum, né? E tem um terceiro nível, que é os outros. Então quem não é grande igreja na Itália se dá mal, né? Testemunho de Jeová e tantas outras... Eu não chamo seitas, tá, gente? Porque eu não estou aqui sobre o ponto de vista da teologia. Eu estou aqui falando sobre o ponto de vista do direito. E sob o ponto de vista do direito, em uma laicidade não existe seita. Todos têm o mesmo direito em uma laicidade. Tá? Então, seita é sob o ponto de vista da teologia. Eu dou aula de teologia. Se eu vestisse a minha roupa aqui, saísse ali e voltasse com uma outra roupa, eu ia dar aula de teologia, eu ia falar, seita do demônio! Mas aí é o professor teólogo falando. O professor advogado vai dizer que não tem seita. Tá? Porque por direito realmente não tem em um Estado laico. Por que não tem? Por quê? Liberdade. Na Itália, essa liberdade é mitigada. As igrejas pequenas são seitas sim e não têm direito a nada. Na Alemanha, os alemães, eles têm uma colaboração especial com as grandes igrejas, e apenas com as grandes igrejas, católica, luterana, é claro que os batistas também, óbvio, né? E eu acho que com a Assembleia de Deus, que é o Kirchensteuer. O Kirchensteuer é o seguinte, pastor Delmir está cansado da galera não devolver o dízimo. É uma infidelidade, é difícil, os irmãos não estão dizimando. O pastor Delmir lá na Alemanha não teria esse problema. Porque lá na Alemanha, o imposto de renda do alemão, ele paga o imposto de renda e é deduzido do imposto de renda, a Alemanha pega o dinheiro, pergunta para o Valmir quanto é do dízimo e a Alemanha vai lá e dá para a igreja. Então não tem escapatória. Não tem escapatória. Tá? O nome disso é Kirchensteuer, que funciona assim na Alemanha e na Finlândia.
Tá? Não tem escapatória. Tanto é que existe um caso de um alemão, e alemão tem algum alemão aqui além de mim? Nós somos teimosos, né? Diz para o alemão, não cabe 8 num Fusca, você vê se não vai caber 10. Quem teima com o alemão? Então, uma mula alemã, o cara diz assim, eu não vou mais dar dízimo para a igreja católica, eu sou ateu. Sou obrigado aqui, esse dinheiro vai para a igreja católica. Ele entrou com um processo na justiça. Porque ele foi na igreja católica antes, assim, padre, eu quero me desbatizar. O padre pegou e disse, não, não vou desbatizar, tu é batizado, tu é católico. E agora mesmo que eu não vou te excomungar mais. Ah, mas eu vou, não, tu é católico e acabou. O cara entrou na justiça, e esse caso, ele perdeu em todas as instâncias, foi parar no Tribunal Europeu de Direitos Humanos. E o Tribunal Europeu de Direitos Humanos disse não. Margem de apreciação, deixou para o Estado soberano analisar, e o Estado soberano disse, olha, vai para frente uma. Autodeterminação. Se a Igreja Católica entende que não vai desbatizar o cidadão, não vai desbatizar. Volta uma. E se a República Alemã entende que colaborar com a Igreja é recolher o imposto e devolver para a Igreja, quem sou eu para me meter nisso? O cara até hoje, se não partiu, no caso, não para a glória, para outro lugar aí, se ele não foi dessa para pior, ele está até hoje pagando dízimo para a Igreja Católica. Por quê? Porque a República Alemã entende que colaborar com o bem comum da sociedade é fazer esse serviço para a igreja, porque a igreja precisa de dinheiro, então uma forma de colaborar é essa. Eu particularmente não concordo muito, mas é a forma que o alemão enxerga isso. Então, é a forma de colaborar com as igrejas e só com as grandes igrejas. Tá? Nós temos na Espanha também a possibilidade de convênios para objetivos específicos em busca do bem comum. Também é um Estado laico, mas tem esses convênios. Só que não pode ter convênio com religiões minoritárias. E em Portugal nós temos também a possibilidade de convênio, só que em Portugal não tem restituição do IVA, a restituição do IVA é só para a Igreja Católica, e convênio é só com igrejas que estão 30 anos em Portugal ou têm 60 anos de existência. Então também não é para todo mundo. Tá? Passa adiante. Então aqui nós vemos as características, né? Passa adiante. A da benevolência, da colaboração. E aí nós temos uma quinta característica, que é a característica da igual consideração, que está ali embaixo. Essa característica significa dizer o seguinte: a benevolência do Estado e a colaboração do Estado tem que ser com todas as religiões. Não importa se é grande, se é pequena, se é herética, se não é herética. Tem que ser com todas. Se caso o Adão e o Ivo, não importa. Tem que ser com todas. Os 4 países que eu falei para vocês não possuem essa característica. Só existe um país que possui as 4 características e mais essa. Vocês sabem que país é? É um país conhecido que já foi chamado, vamos ver se vocês vão lembrar, que já foi chamado de Terra de Santa Cruz. É o Brasil. O Brasil, além de Jabuticaba, possui um Estado laico colaborativo de igual consideração. Isso é único. Isso está naquele livro verde e amarelo, que pelo visto já foi todos. Tá? Passa adiante. Passa adiante. Pode passar, Brasil. Aqui está a inspiração, quero falar um pouquinho da história brasileira, as influências.
Nós já falamos bastante dos Estados Unidos, escola de Salamanca, eu já falei também. Passa. E eu quero falar um pouquinho da construção do Brasil, para vocês entenderem por que o Brasil é um Estado laico, benevolente e colaborativo. As coisas não vêm de graça, as coisas não nascem prontas. Nós levamos 9 meses para nascer e temos todo um tempo de desenvolvimento para chegar onde nós chegamos. Imagina um país, imagina uma nação. Então o Brasil, ele é fruto de missão evangelística da nossa igreja, porque afinal de contas lá em 1500 só tinha igreja católica, né? Tinha a Batista Conservadora? 1500? Não tinha. Então só existia uma igreja que era católica, tá? E esta igreja resolveu fazer missões na América, no Novo Mundo, levar o evangelho para o Novo Mundo. E chegou aqui no Brasil em 26 de abril de 1500, e o primeiro ato público foi 22 de abril, 26 de abril foi a missa, foi uma missa, foi um culto, tá? O primeiro nome do Brasil foi Ilha de Veracruz, depois viram que não era uma ilha, terra de Santa Cruz. Você sabe por que Santa Cruz, Veracruz? Alguém sabe? Porque Pedro Álvares Cabral, e não riam, que isso é discriminação, rir, segundo o entendimento dele, carregava lascas da cruz de Cristo na embarcação dele. Lascas reais, lascas da cruz. Então, as lascas da cruz de Cristo que ele carregava com ele, levou ele para o Brasil. Né? Então, levou ele para o Brasil. Por isso, terra de Vera Cruz, Vera latim de verdadeiro. Né? Da verdadeira cruz, foi a cruz de Cristo que me trouxe aqui. Por isso, terra de Santa Cruz. Tá? E a carta de Pero Vaz de Caminha, que foi a carta que foi enviada para o rei à época de Portugal, vocês podem pesquisar lá no Google, a metade da carta, gente, fala de evangelismo. De evangelizar os índios, da carência que os índios tinham de Jesus. Você quer estudar missões, missiologia? Tema de casa, leiam a carta de Pero Vaz de Caminha. Ali é um exemplo de missão. Carta de Pero Vaz de Caminha. E é óbvio que tiveram que pegar para o Brasil, levar para o Brasil e tal. Porque missão se faz como? Também. Precisa de quê? Esses dias eu estava dando aula no Seminário Batista do Rio de Janeiro, lá em Niterói, em agosto do ano passado. E aí, antes da minha aula, entraram umas meninas que tinham ficado um tempo na Bolívia, numa disciplina de missão, na prática, elas foram para a Bolívia. E falaram bonito e tal, mostraram as fotos, e daí eu entrei e eu perguntei para elas, vocês foram como lá para a Bolívia? Vocês foram a pé? Não. Vocês foram de a cavalo? Não. Como é que vocês foram? De avião, doutor. Ah, de avião? É. Tá, e como é que foi? Quem é que comprou a passagem de vocês? Ah, dinheiro aqui. Ah, dinheiro. Tem como fazer missão sem dinheiro? Tem. Então, o pessoal, os portugueses, precisavam de dinheiro para fazer missão, para evangelizar os índios. Então, eu estou falando isso para você só para quebrar um pouco a narrativa que Portugal veio para cá só explorar. Isso é narrativa. Isso não é verdade. Portugal veio para cá para fazer missão e precisava de dinheiro também para fazer missão. Por que eu estou dizendo isso? Pelos documentos históricos. Gente, a primeira fonte que vocês precisam ter é a fonte primária. Quais são as fontes primárias? Da época. Os escritos da época revelam isso. Agora, porque vem o professor de história comunista, que vai dizer para você que os portugueses vieram aqui só explorar os índios, você acredita em quem? No professor de história comunista ou nos documentos fonte primária, pastor Valcir? Fonte primária, né? Não caio no conto da carocha. Por isso é importante olhar para a história. Tá? É claro que houve abusos, é óbvio, onde tem ser humano tem pecado, onde tem pecado tem abuso. Alguém aqui já estudou a disciplina de armatologia? Pecado, estudo do pecado, é óbvio.
Bom, qual foi o nome da primeira cidade brasileira? São. O que São significa? O que santo significa? Separado. Qual é a conotação religiosa? Cristã. As primeiras eleições da América aconteceram, sabe aonde? Em São Vicente. Que acontece até hoje. De 4 em 4 anos, ininterruptamente. Brasil. Princípio da democracia. Os portugueses aprenderam com quem? Com os hebreus. Sabe onde é que nasceu o Estado moderno? Não foi na Inglaterra. Foi em Portugal. O primeiro país do mundo a sair do feudalismo foi Portugal. O primeiro país do mundo que tinha eleições foi Portugal. Então, antes de falar mal de português, vocês parem um pouquinho. Tá? Pensem um pouquinho. Eu não tenho origem portuguesa, mas é verdade. Quem tem agora ficou feliz, né? Então, gente, nós temos toda uma história brasileira relacionada com o cristianismo. Província brasileira da Companhia de Jesus, os jesuítas vieram para cá em 1549, contra a reforma, né? Então foi uma resposta à reforma protestante, chamaram os jesuítas, vamos evangelizar, vamos ensinar, porque esses caras aí estão fazendo estrago. O javali selvagem veio, entrou no jardim da igreja e destruiu com tudo. Era assim que os católicos chamavam Lutero, para quem não sabe, o javali selvagem, né? Então o que eles fizeram? Vamos para a educação. Jesuítas. E os jesuítas, gente, andaram por todo esse Brasil. Foram os jesuítas que criaram São Paulo. Foram os jesuítas que criaram o Rio de Janeiro. Foram os jesuítas que desenvolveram a educação no Brasil. Foram os jesuítas que traduziram a primeira Bíblia em Tupi-Guarani. A primeira Bíblia em Tupi-Guarani foi Padre José de Anchieta que fez para evangelizar os índios. Tá? Então os jesuítas andaram do norte ao sul do país, educando os índios, levando música para os índios, e levando também a fé cristã, do jeito católico, que nós não concordamos com muitas coisas, mas estava levando fé, não estava levando ateísmo e secularismo. Tá? Passa adiante. República de Nassau, já falei ontem. Aí vem o Brasil Império. E o Brasil Império, já está acabando meu tempo, o Brasil Império, então, ele nasce com uma ideia de liberdade religiosa, mas uma liberdade religiosa mitigada, a gente vai ver isso melhor depois, mitigada, tá? Em que eu já falei também que os templos não podiam ter forma exterior de templo, por isso que hoje as nossas igrejas, boa parte delas, claro que não todas, são feias, né? Não parece igreja, isso vem do Brasil Império. Hoje a gente vai, quem viaja para a Europa, para os Estados Unidos, vê templos protestantes lindíssimos. Por que isso não tem no Brasil? Por causa disso aqui, né? Então, podia ter evangélico? Podia, mas reúne nas suas casas. Não pode parecer uma igreja, tá? Tá aqui, ó, artigo 5º da Constituição Imperial, né? Então esse foi o Brasil Império, mas um país católico que respeitava as outras religiões, não muito, mas deixava que elas existissem, tá? Passa adiante. E aí vem a República Velha, com o decreto 119A, e a extinção do padroado, né? Com a extinção, então, do catolicismo como religião oficial, nós temos a Constituição de 1891, e aquela frase ali é muito importante, porque mostra que o espírito da República não era um espírito francês, neste particular. Em muitos outros era. Nós temos muita influência francesa no movimento republicano. Mas com relação à religião, não. Alguém lê o que está escrito ali, por favor. Aqui, ó. Antes da República existia o Brasil, e o Brasil nasceu cristão, cresceu cristão, cristão continua a ser até hoje. Logo, se a República veio a organizar o Brasil e não esmagá-lo,
a fórmula da liberdade constitucional na República necessariamente há de ser uma fórmula cristã. As instituições de 1891 não se destinaram a matar o espírito religioso, mas a depurá-lo, emancipando a religião do jugo oficial. Rui Barbosa, o grande artífice da República. Vejam. A fórmula da liberdade constitucional será necessariamente a fórmula cristã. O grande artífice da República diz isso. Então veja, o Brasil República nasce a partir da fórmula cristã, da ideia cristã de liberdade e responsabilidade individual, da fórmula cristã de bem comum, da fórmula cristã de amor aos povos, da fórmula cristã de cidadania e soberania, da fórmula cristã de dignidade da pessoa humana. Afinal de contas, a ideia de dignidade nasceu dos escritos paulinos, nasceu dos estudos de Agostinho, de Hipona e de Boécio. Boécio, no século VI, é o primeiro homem a escrever dignidade da pessoa humana, como nós conhecemos hoje. Enquanto o grande filósofo de Roma, Cícero, falava que apenas os homens deveriam ter dignidade, Boécio diz que no livro A Consolação da Filosofia, diz que todos deveriam ter dignidade. Sabe por quê? Porque todos foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Não importa se é branco, preto, amarelo, homem, mulher, gay. Nada disso importa. Todos merecem ter uma vida digna. Sabe quem é que inventou isso? Nós. Nós, igreja, inventamos isso. Enquanto as pessoas matavam criança que tinha um olho só, enquanto as pessoas matavam velhos, enquanto as pessoas oprimiam as mulheres, enquanto as pessoas escravizavam alguém porque devia um denário, vem o cristianismo e diz: não, basta. A vida é um dom de Deus. E não importa se a pessoa tem uma perna, ou se a pessoa não enxerga, ou se a pessoa é homossexual, não importa. Ela é criada à imagem e à semelhança de Deus. Isso chama-se dignidade da pessoa humana. E este é o vetor de todos os países democráticos. Se existe uma democracia, existe a busca incessante, inexorável ou inexorável da dignidade. A partir de como nós cristãos a construímos. Nunca esqueçam disso. Nunca esqueçam disso. Dignidade da pessoa humana é um valor nosso. E foi a partir deste valor que a República foi construída. A partir deste valor e não de outro. Então, quando se fala de racismo, quando se fala de violência contra a mulher, quando se fala de violência contra outros povos, quando se fala de violência contra a criança, o adolescente e o idoso, nós estamos falando de cristianismo. Primeiramente de cristianismo. E isso foi tão forte que se impactou o mundo inteiro. E quando Jacques Maritain e Renan Cassin escreveram a Declaração Universal dos Direitos do Homem em 1948, e antes enviaram para os principais líderes do planeta, religiosos e políticos, com a pergunta: estes são os direitos inalienáveis do homem? Todos responderam sim. Só que eles não disseram que aqueles direitos eram os direitos que estavam no Decálogo. Que aqueles direitos são os direitos criados pelos hebreus e desenvolvidos pelo Evangelho. Se você ler a DUDH hoje, o que está ali é Evangelho puro, pastor. E foram cristãos que escreveram a DUDH e mandaram para o mundo inteiro e foram prudentes como uma serpente, pastor Alvacir, e não disseram nada.
que aquilo ali era a Bíblia. E todos concordaram, e todos assinaram, e depois eles escreveram os livros Jacques Maritain, O Homem e o Estado. Por favor, adquiram, compram, leiam. Ele conta essa história. Direitos humanos é nosso. O ser humano entendeu no século XX, no meio do século XX, o seguinte: olha, se nós não tivermos valores, vai acabar a humanidade. Primeiro vieram os loucos do Império Otomano, depois vieram os loucos na China, agora veio Hitler. E não pode os valores, o certo e errado, quando eu falo valores, gente, é certo e errado. O certo e errado não pode ser a vontade da maioria. Porque a vontade da maioria, no nazismo, diz que cigano não era gente, que negro não era gente e que judeu não era gente. E que homossexual não era gente. Então o que nós fazemos? Matamos eles. Foi a vontade da maioria, no nazismo, que diz que existia um homem perfeito, que é o ariano, e nós tínhamos que seguir esse homem perfeito, esse ideal, não Jesus Cristo. Foi a vontade da maioria que escravizou milhões e milhões de negros da África, vindo da África e vindo para o Brasil e para todo mundo. Foi a vontade da maioria. A vontade da maioria disse: soltem Barrabás. Existem valores que não interessam a vontade da maioria. Esses valores de certo e errado estão na Bíblia Sagrada. E esses valores formaram a DUDH, Declaração Universal dos Direitos Humanos. E assim que o Brasil nasceu. Lá em 1500 se desenvolveu. Hoje, pode passar adiante, nós pegamos o Brasil, a Constituição, e a Constituição é o documento fundante de uma nação, tanto é que é a Constituição que dá o nome ao país. Esse país aqui é o país de Caximbinhas. Cadê a certidão de nascimento? É a Constituição. Esse país aqui é a República Federativa do Brasil. Isso está na Constituição, no artigo 1º. E esta Constituição, ela inicia, sabe como? Pode passar próximo? Sob a proteção de... Vocês estão lendo ali? Proteção de Deus. Com D maiúsculo. Regra básica do português. D com D minúsculo não é o Deus cristão. D com D maiúsculo é o Deus cristão. Por quê? Porque o Deus cristão é o único Deus pessoal. Por isso é nome próprio. Deus é nome próprio do Deus dos cristãos. Por isso é... Regra de português. Nome próprio começa com letra... Então esse Deus é o Deus dos cristãos. E um dos juristas que estava lá, assessorando os constituintes, chama-se Ives Gandra da Silva Martins, meu mestre. E ele me disse, ele estava lá, que essa era a vontade do constituinte mesmo. Inclusive, vocês pegam os anais da Constituinte, estão lá, os anais da Constituinte, e eles dizem isso que eu estou dizendo para vocês agora. Inclusive, um deputado que apenas por coincidência, nada mais é do PT, José Genuíno, foi o único que votou contra o nome de Deus estar ali. E você sabe quem fez a defesa para o nome de Deus estar ali? Você sabe, Joás? Quem fez a defesa foi Roberto Freire, um comunista ateu. Ele fez a defesa dizendo que Deus faz parte da identidade nacional. Então não tem como tirar Deus da Constituição. E quando foi para o plenário da Assembleia Constituinte, de 500, na época era 501 deputados, era menos, ou 505, 503 deputados. De 503 deputados, apenas 11, pastor Cabreira, apenas 11 votaram contra o nome de Deus. E por acaso os 11 eram do PT. Aí é só uma coincidência.
Não estou falando nada aqui contra partido nenhum. Pelo amor de Deus. Passa adiante. As características, agora assim, o doutor, pastor, meu mestre Joás disse que eu tenho tempo livre, então agora eu vou escancarar, pastor. Separação e liberdade. Artigo 19, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios, estabelecer culto. Então, separado, não é teocracia. Subvencionar, não é teocracia. Embaraçar-lhes o funcionamento, não é laicismo. Ou seja, liberdade de atuação, separação, não interferência. É vedado embaraçar. Poderia escrever, é vedado impedir. Embaraçar é mais, porque você pode permitir que uma igreja funcione, mas incomodar a igreja. Embaraçar, criar um monte de regra. É vedado. É vedado. E eu sempre dou o exemplo do meu falecido pai. O meu falecido pai, gaúcho de 4 costados, gostava muito de costeleta de porco defumada. Então ele fez nos fundos da nossa casa uma peça sem janelas, e lá, e o pastor José gostava das costeletas do meu pai, e lá ele fazia fogo no chão, botava as costeletas de porco, bem gordurosa, ali, fechava a porta e vedava com silicone a porta inteira, as frestas, para que a fumaça não saísse. Porque quando é vedado, nem o ar sai. Nada sai. Se nós estivéssemos com as janelas fechadas e com as portas fechadas, nós não morreríamos nesse ambiente, porque entra oxigênio pelas frestas. Para você ver, a expressão que o Constituinte usa foi uma expressão forte. Nada, nem o ar, nem a água, nada, niente, nada pode embaraçar a igreja. Está escrito ali. Está escrito. E o Código Civil ainda deixa mais claro isso quando diz: são livres a criação, a organização, a estruturação, o funcionamento das organizações religiosas. Usa a expressão vedado de novo, meu. Vedado. Ao poder público negar-lhes o reconhecimento. E olha como foi inteligente. Olha como foi inteligente. O reconhecimento. Gente, o Estado brasileiro, quando a gente vai fazer uma empresa, o Estado constitui a empresa. Eu vou lá e faço um CNPJ. E o Estado constitui, né, doutor? Vai lá e dá o carimbão. Ali, o Código Civil disse: é vedado o reconhecimento. Quer dizer que a igreja existe antes do Estado. O Estado apenas reconhece algo que pré-existe. A igreja existe antes do Estado. O Estado apenas dá um carimbo para ter uma organização social, porque a igreja faz parte de um tecido social. Então, por isso que o Estado só reconhece. Por isso que nós somos imunes a impostos. Você está entendendo isso que está assistindo depois? Nós somos imunes a impostos. Por quê? Porque o Estado não é maior que a igreja. O Estado é muito posterior à igreja. A igreja nasceu no coração do Pai, e o Pai, né, é sempre eterno. Aleluia. E o Pai é sempre eterno. O Pai não tem início e não tem fim, assim como o Filho e assim como o Espírito. E o Estado, esse Leviatã, que só existe porque nós somos maus, ele apenas reconhece algo que pré-existe. E nada mais. Passa adiante. E a Constituição, aqui é o artigo inciso 6º, passa adiante, porque eu vou falar bastante depois, na outra aula. A benevolência promulgada em nome de Deus, 12 apóstolos, 12 dispositivos constitucionais de proteção à crença. Sabe quantos têm o direito desportivo? 1.
Sabe quantos tem a nossa liberdade de crer? 12. Ensino religioso para as crianças. Eu já vi crente, desculpa a expressão cabeça de prego, sendo contra isso aqui. Sabe por que é cabeça de prego? Vou explicar. Porque o Estado reconhece a importância da religiosidade e diz o seguinte, olha, naquelas famílias que não existe religiosidade, que não existe o metafísico, que não existe nada, eu quero que as crianças do ensino fundamental entendam que existe sim algo espiritual. Por isso que as escolas públicas obrigatoriamente têm que ter uma disciplina de ensino religioso. Porque o ser humano precisa ter contato com o metafísico. Se não for em casa, que seja na escola. Agora, se lá naquela escola pública, o professor é um professor católico romano, um padre, e eu não quero que o meu filho aprenda sobre catolicismo, a matrícula é facultativa. Porque o Estado é laico. Então eu vou dizer, meu filho não vai estudar ensino religioso, porque o ensino religioso eu ensino para ele. Não precisa da escola. Mas quantas famílias têm essa concepção? Normas penais de defesa do sentimento religioso da fé. Atrapalhar um culto, eu não sei lá na Argentina, mas aqui no Brasil eu vou dizer para o senhor, atrapalhar um culto, ligar o som no outro lado da rua para atrapalhar um culto é crime da cadeia. Artigo 208 do Código Penal. O vizinho gadareno, aquele gadareno ligou o som para atrapalhar o culto, chama a polícia. Eu, que sou um cara do consenso, eu primeiro vou lá falar com o vizinho. Né? Eu vou evangelizar o vizinho. Mas não tem jeito. Se não tem jeito, polícia. Polícia. E a isenção de cota patronal, não tem tempo de falar sobre isso. Quem quiser, compre esse livro aqui, ó. Ele tem duas utilidades. A primeira é a de conhecimento e a segunda é para pôr naquela porta que não fecha. Bota assim, ó. Entendeu? É um escorador de porta também. Tá? 600 páginas. Fala sobre tudo que você possa imaginar, inclusive sobre isenção patronal e o seu imposto de renda. Também fala aqui. Tá? É isso aí. Então, direito religioso lá, como fazer quando lhe manda o boleto? Passa adiante. Colaboração. Está escrito na Constituição. Eu sou louco, mas não sou tão louco. Está escrito lá. Colaboração. Ressalvada na forma da lei a colaboração. Interesse público é a mesma coisa que bem comum. Vamos mais para a colaboração? Passa para a próxima. Você sabe qual é que é o primeiro fundamento da República? O doutor Joás sabe. Falaram. Quem falou? Soberania. Por quê? Porque se uma nação não tiver soberania, deixa de ser nação. Vai ser anexada por outra. Agora a Venezuela está tentando anexar lá a Guiana. Como é que a Venezuela vai conseguir anexar a Guiana? Força militar. Vai lá, invade. O que a Rússia está fazendo com a Ucrânia? Força militar, meu. Se não tem exército, teus dias estão contados enquanto nação. Para o Brasil, isso é tão importante que ele abre mão da sua força militar. Se você disser, a minha religião é pacifista e eu não vou servir. Objeção de consciência religiosa. Adventista. Eu não quero servir porque a minha religião é pacifista. Acabou. Acabou. A não ser em tempo de guerra. Aí a história é outra. Colaboração. A importância das esferas, como diria Kuyper. O próprio casamento religioso. Casamento é uma instituição criada pela igreja.
Então, se eu entender que eu não preciso casar no civil, enquanto igreja, o Estado tem que reconhecer que o casamento feito na igreja tem os mesmos efeitos que feito perante o juiz de paz. Está na Constituição. E esse é um dos maiores problemas que eu tenho de ser batista. Porque o batista, pelo menos na minha igreja, obriga o boneco a primeiro, vai casar no civil. Primeiro casa no civil, depois vem casar na igreja. Eu disse, meu pastor, não, pastor. Eu não preciso casar no civil. A gente casa na igreja, pega os livros, leva lá para o cartório vai dar uma certidão. Não. Separação igreja e Estado, tu casa lá e depois casa aqui. Coisa do Roger Williams, né? Isso é um princípio bem batista. Mas agora, para quem não é batista e não quiser casar no civil, está aqui, ó. Tem que levar no cartório, tem que ter um celebrante, tem que levar a ata, para o cartório ver que a cerimônia aconteceu. Esse celebrante tem que ser um sacerdote, tem que ser um pastor, um presbítero, tem que ser uma pessoa ordenada. Tem alguns pequenos requisitos para a validade do ato. Tá? Também não é uma coisa feita no fundo de quintal ali e tal. Né? Tem que ter. Pode passar a próxima? E aí eu estou terminando, tá? E a igual consideração que tem em todos esses dispositivos se aplicam a todas as religiões, tá? Passa. Isso aqui eu já falei, pode passar. Essa então é o desenho do Estado constitucional brasileiro, tá? Nós temos uma ordem espiritual, nós temos uma ordem secular e a colaboração mútua entre essas ordens para alcançar o bem comum, tá? A ordem secular trilha esse caminho na imanência, no secular, e a ordem espiritual nas coisas do espírito. Uma trilha o caminho para Roma, a outra trilha o caminho para Nova Jerusalém, parafraseando aqui Agostinho de Hipona, em A Cidade de Deus. Passa. E ainda, né, Remy Braga ensina que a ética constitui a moldura da ordem profana. Mas como toda moldura, ela simplesmente limita negativamente sem impor diretivas. Ou seja, a moldura brasileira parte de uma ética. Né? Então, a moldura de um quadro, né? O quadro, a pintura está dentro daquele quadro. Tem uma moldura, existem limites éticos. E os limites éticos brasileiros são a Bíblia. Quer ver? Passa adiante. Todos esses artigos aqui, alguém tira uma foto, eu não vou ter tempo de falar. Tá? Eles estão diretamente relacionados com a Bíblia. Diretamente relacionados com a Bíblia. Tá? Passa adiante. Deixa eu ver se tem um próximo, não me lembro. Não. Então, todos esses artigos. Se a gente pegar o artigo 170 da Constituição, que não está ali, que funda a ordem econômica brasileira, ela funda a partir de princípios da ordem econômica, pastor Valcir. Então, tem princípios ali. E esses princípios, vários deles são... Você sabe o que é epígrafe, né? Você pega um texto grande e esse texto grande tem subcapítulos, né? Então, eu vou tratar aqui de dignidade humana, depois eu trato de igualdade entre as pessoas, e valor do trabalho, valor da livre iniciativa, né? Existe um texto que foi escrito no século XIX contra o comunismo, chamado Rerum Novarum. É uma encíclica de Leão XIII, do Papa Leão XIII, contra o comunismo. É um texto belíssimo. Texto belíssimo. Texto cristão. Tá? Rerum Novarum. E esse texto tem esses subtítulos, que são os princípios contra o comunismo. E sabe onde é que você vê esses princípios? Nos incisos do artigo 170 da Constituição. Então, gente, a Constituição, do início ao fim, ela bebe de uma fonte. E essa fonte chama-se Bíblia Sagrada. Isso é tão verdade que o princípio basilar é a liberdade. Então, se você não quer o Evangelho, você tem o direito de não querer, você tem o direito de viver outra coisa e você tem o direito de tentar buscar a felicidade dessa outra forma. 170. 170.
Com isso eu termino, passando alguns minutos, pela autorização do nosso presidente. Eu sou índio, ele é cacique, eu obedeço. Muito obrigado. É com o cacique. Tem perguntas? Tem perguntas. Ei. A pergunta é a melhor parte, gente, porque nas perguntas eu aprendo bastante. Porque eu tenho que forçar a minha pouca intelectualidade para tentar responder, e é quando eu aprendo. Doutor, a minha pergunta é a seguinte: diante de tudo aquilo que a gente está estudando, né, hoje a gente vê uma interferência muito grande, tá? STF, enfim, no meio político, uma interferência muito grande em várias coisas que a gente aprendeu aqui, que a gente teria um direito bem mais amplo. O porquê que isso ocorre? Falta de conhecimento dos cristãos sobre isso? Vocês conhecem um ator chamado Lewis Carroll? Esse cara escreveu Alice no País das Maravilhas. Vocês conhecem, sabe essa história, né? Então, Alice no País das Maravilhas, para entrar no País das Maravilhas, tem que entrar na Toca do Coelho. Eu apresentei para vocês a Toca do Coelho e pedi para vocês entrarem. Tudo maravilhoso, né? Não é? Mas a verdade não é o País das Maravilhas. Infelizmente, é uma Toca do Coelho, não é real. O direito brasileiro, o Estado constitucional brasileiro, a verdade é País das Maravilhas. Mas a prática, infelizmente, não tem sido. Então, eu primeiro desenvolvo com vocês, eu mostro para vocês o estado que nós temos no direito. Vai ser a aula de hoje e a aula de amanhã. Para na quarta aula eu mostrar que não é assim que acontece na prática, mas que nós precisamos fazer uso destes instrumentos. Com relação ao STF, por mais que o STF ultimamente tenha tido, não o STF, alguns ministros do STF, algumas decisões complicadas sob o ponto de vista do direito, sob o ponto de vista da religião, as decisões do STF são geralmente muito boas. Com exceção da DPF 811, que foi aquela ação que permitiu que as igrejas ficassem fechadas na pandemia. Então, aquela decisão é uma decisão totalmente teratológica, totalmente complicada, que viola vários direitos. Mas, tirando aquela decisão, e agora uma decisão recente da Carmen Lúcia, referente à Bíblia no estado de Rondônia, se eu não me engano, as decisões do Supremo são muito boas. Tá? São muito boas. Inclusive, na última aula, eu vou trazer decisões do Supremo maravilhosas. Então, assim, a gente não pode... Qual é teu nome? Zaqueu. A gente não pode generalizar Zaqueu. O STF tem algumas decisões ruins no ponto de vista da política, que a gente está vendo aí, e da liberdade de expressão, mas não necessariamente no campo da liberdade religiosa. Tá? Me permita, só, doutor, ouvindo o evangelista Zaqueu, fazer uma observação. Eu acho que o propósito e a finalidade do seminário, e a gente vem falando há um tempo sobre isso, é este. É fomentar a visão, é ampliar a nossa visão, é a nossa mente começar a trabalhar. Eu acho que nós precisamos entender isso, nós precisamos enxergar isso, nós precisamos, a princípio de princípios bíblicos, nos apoderar. Eu ousaria, e vou me permitir aqui, que confesso, doutor, que eu não conhecia. Quem conhecia aqui? Levanta a mão a ideia de que você poderia casar na igreja e averbar isso no registro civil. Quem conhecia essa informação? Olha, a minoria. Eu não conhecia. A minoria. Então nós precisamos ampliar a nossa visão. E o que está colocando, obviamente que na prática não temos isso. Mas a partir do momento que nós estamos compreendendo, nós somos uma voz a reverberar isso. É um instituto que o doutor Tiago participa, ou lidera hoje, que é o Instituto Brasileiro de Direito e Religião, é o Seminário Teológico Batista Gilgal, é a convenção, é a sua igreja, é a sua posição como cristão, se apoderando, se entendendo do direito, entendendo dos seus direitos e deveres, e podendo, a partir disso, dar voz a essas informações e levar esse conhecimento mais adiante. Qual é a próxima pergunta? Quem é que tinha pergunta? Aqui, o evangelista Orlando. Tiago, eu queria fazer uma pergunta em relação ao que o evangelista Zaqueu questionou,
Eu ia até ser meio petulante aqui fazer duas perguntas, mas devido ao horário vou fazer uma rapidamente. Se o Estado talvez avança alguns sinais de sua divisa, se estamos a caminho da França? Assim, nós temos movimentos, né? A laicidade, o Estado laico, ele foi uma criação humana para conter os avanços do Estado. É isso, exatamente o contrário do que tu disseste, né? Então, para conter os avanços do Estado. O laicismo francês, ele tem uma outra chave, como eu falei ontem. O laicismo francês tem como objetivo, por isso ele é até um movimento ideológico, ele não é um sistema, ele tem como objetivo expurgar a religião do espaço público. Tá? E isso foi possível até em razão de uma própria secularização da França. Por que foi possível? Porque as pessoas deixaram isso acontecer. Né? Os franceses deixaram isso acontecer. Eu acho que esse processo no Brasil é muito, muito difícil de acontecer. Porque primeiro eu teria que mudar a Constituição. Porque a nossa Constituição é clara. Né? Teria que mudar a Constituição. Então, eu vejo que é difícil. Mas agora existem setores da sociedade que entenderam isso e estão partindo para uma outra estratégia, que é a estratégia que George Orwell denuncia no livro 1984, que é ressignificar as coisas. Então, a Constituição continua a mesma, mas eu ressignifico o que está escrito nela. O STF fez isso quando disse que o artigo 250 da Constituição... É o 250? O 210? Agora eu me perdi. Mas que o artigo que fala sobre a família na Constituição, quando fala homem e mulher, está falando, na verdade, o espírito da época, que pode ser homem e homem. Isso o Supremo disse. Então, existe essa possibilidade, nós chamamos isso de neoconstitucionalismo, de se reconceituar os institutos que estão na Constituição a partir do espírito da época que os alemães chamam de Zeitgeist. Tá? Este é um outro movimento que está acontecendo. Por que eu acho que ele está sendo travado? Porque nós estamos aqui. Porque nós estamos aqui, estamos dizendo não. Nossa fundação não foi essa, as nossas influências não foram essas, e não é o que está escrito na Constituição, e majoritariamente o povo brasileiro é cristão, e o que não é cristão é religioso. Incluam pessoas de outras religiões, nós temos 95% de religiosos no Brasil. E o religioso quer viver a sua religião em todos os lugares, não só em casa. Então a população brasileira não quer isso. Por mais que atores da sociedade estão tentando ressignificar isso. Então o nosso trabalho é um trabalho acadêmico, é um trabalho de visão, é um trabalho de formiguinha. Não é um trabalho de, olha, não, nós não queremos isso. Por isso que todos vocês são chamados a serem soldados da defesa da liberdade. Na sua casa, como assim na minha casa? Quando meu filho chega da escola e fala umas coisas que não é bem assim, filho, vamos sentar aqui, vamos conversar. No meu trabalho, no ônibus, em todos os lugares, na escola. Entendeu? Em todos os lugares nós precisamos reverberar o que o Brasil é. E não o que querem que o Brasil seja.